Olá, pessoal. Bom dia. Nossa aula de hoje vai começar com a correção da atividade do capítulo 5, página 372 e 373. A atividade é essa que você está vendo aqui, ó. Essa atividade onde fala qual regionalização divide o continente americano, tendo como critério suas características físicas e descreva sua regionalização. Então, vocês vão pegar seu livro para fazer a correção dessa atividade. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui para vocês as respostas das questões, tá? Então, nós temos aqui as respostas das questões da página 372 e 373. Então, a questão número 1, a regionalização que corresponde à divisão entre América do Norte, América Central, América do Sul. E essa regionalização, ela utiliza como critério a localização geográfica da região, são os aspectos físicos. Aí a questão número 2, que está escrita aí no seu livro, eu não fiz a questão aqui não, a questão está no seu livro, fala assim, ó, qual regionalização divide o continente americano de acordo com os critérios históricos e culturais? Descreva essa regionalização. Então, a resposta é essa aqui. É a regionalização que divide em América Anglo-Saxônica e América Latina. Aí ele pergunta para a gente como descreve essa regionalização. Ela utiliza o processo de colonização, onde a América anglo-saxônica foi colonizada principalmente por ingleses e a América Latina colonizada por espanhóis e portugueses. A questão 3, no seu livro, qual é a principal qual a diferença principal entre as colônias de povoamento e as colônias de exploração? A diferença está no próprio nome. Nas colônias de povoamento, o objetivo da colonização era a ocupação, era o povoamento e o desenvolvimento do lugar. Já nas colônias de exploração, como o próprio nome diz, o objetivo era a exploração dos recursos e das riquezas existentes para levar para a metrópole ou para exportar. Então, tá aí as questões. Agora, as questões 1, 2, 3, as perguntas estão na página 372. A questão 4, ela também está na página 372 e fala assim, ó, utilize as palavras a seguir e complete corretamente as frases. As palavras são essas aqui, América Central, América do Norte, América Anglo-Saxônica, só que as respostas são a letra A, América do Norte, corresponde apenas ao território de 3 países, além de uma possessão europeia. A letra B, a América Central, corresponde à maior parte do continente americano e ela é formada por um istmo e um conjunto de ilhas. Então, corresponde à menor, tá, gente? A menor parte do continente americano, formada por um istmo. Istmo, gente, é uma porção de terra que liga outras, igual, por exemplo, o istmo, onde que estão os 7 países da América Central, é a parte do continente que liga a América do Norte na América do Sul. Isso é istmo. E o autor coloca aqui para nós que ele é formado por um conjunto de ilhas. Isso também é correto. A América Central é formada por um istmo e por também ilhas, né, que são uma parte insular. Depois tem a letra C. A América do Sul é a região do continente americano por onde passam a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. A letra D, a América Anglo-Saxônica, é formada por apenas 2 países, Estados Unidos e o Canadá. E a última, a América Latina, é formada por países do continente americano que, em sua maioria, falam línguas de origem latina. Então, essa é a correção. Na página seguinte, que é a página
373, você vai ter lá um texto que é o que são os rios voadores que distribuem a água da Amazônia. Então, tem um texto que você deveria ter lido direitinho, e a pergunta é: qual a influência da floresta amazônica sobre o clima da América do Sul é descrita no texto? E, em sua opinião, o que ocorrerá se a floresta for completamente desmatada? Então, a resposta número 5, da página 373, é essa aqui, ó. As massas de ar que formam sobre o oceano são alimentadas pela umidade resultante da evapotranspiração que ocorre na floresta. Lembrando que evapotranspiração é evaporação do solo e transpiração das plantas. Então, as plantas, elas perdem água pela transpiração e o solo perde água pela evaporação. Por isso que fala evapotranspiração da floresta. Ao ser encarregada pelo vento, essa grande umidade, transforma essa umidade e vai levar ela para longe, vai transportar para áreas distantes, né, influenciando no clima da América do Sul. E se essa floresta for desmatada, esses rios voadores deixarão de existir, lógico, e o clima vai ficar afetado porque a umidade vai deixar de existir, as chuvas vão deixar de existir, então vai se tornar uma região árida, seca, né? Por isso que fala, será afetado o clima tornando-se árido, que a região também vai virar um deserto. Agora, nós temos no seu caderno uma tarefa que eu acredito que seja lá do dia 8, 9, por aí. Então, são questões que não tem no seu livro. Então, fala assim, ó, quais são as duas formas tradicionais de regionalização do continente americano? É regionalizar no aspecto físico, que é a América do Norte, a América Central e a América do Sul, e também no aspecto cultural, que é a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Qual a posição do Brasil nas duas formas diferentes de regionalização? O Brasil está na América Latina e também na América do Sul. Coloque agora na questão 2, verdadeiro ou falso, né? Então, você vai classificar as frases como verdadeiras, colocando aí o V, ou falso, colocando o F. Já está pronto, mas eu vou revisar com vocês. Com base em elementos físicos, o Brasil está localizado na América do Sul, certinho, porque os elementos físicos analisando o espaço geográfico, e aí é dividido em América do Norte, Central, e o Brasil está na América do Sul, verdadeiro. Os principais europeus que colonizaram a América Latina foram franceses e ingleses. Errado. Os principais foram os espanhóis e os portugueses. As Antilhas, que é o conjunto de ilhas, né? Ou a América Central Insular, que é a parte onde que tem os continentes, fazem parte da América Latina. Isso é verdade, porque tanto Antilhas e a América Central Insular é parte da América Central e faz parte da América Latina. O México está localizado na América do Norte e na América Anglo-Saxônica. O errado é a América Anglo-Saxônica, porque o México está na América Latina. Faz parte da América do Norte? Sim, mas não da América Anglo-Saxônica, é falso. Quais são os principais povos que atuaram na formação da América Latina? São os povos indígenas, europeus e africanos. Tá? Então, aí nós tivemos a correção da atividade do caderno, a atividade do livro, que eu mostrei para vocês qual era, né? E agora, dando sequência, nós vamos lá para frente no conteúdo nosso, nós vamos bem lá onde que está a continuação do nosso estudo, que é na página, lá onde que está o continente gelado, Antártida, página 391. Cheguei aqui. Aqui, ó. Antártida, continente gelado ao sul da América Latina. Então, nós temos aí que a região polar fria, né, do polo Antártica,
a região polar antártica, está formada por uma plataforma continental chamada Antártida. E a Antártida, gente, ela fica na parte da curvatura da Terra, onde tem pouca incidência de raios solares. Por isso, permanece em temperaturas baixas o ano inteiro, entre 10 graus Celsius e menos 80. E o autor coloca aqui para vocês, por ser um continente bastante gelado, a Antártida abriga o maior Islandes no mundo, guardando a maior reserva de água doce do planeta. E o autor coloca que Islandes são plataformas de gelo. Né? E o que a gente vai observar é que a fauna, ou seja, a vida aí nessa região, nesse continente, ela praticamente é inexistente, mas nós vamos ter um conjunto de animais que vivem nesse continente, que são uma grande quantidade de aves, albatroz, gaivota, aves de rapinas, pinguins. O urso polar não é daí, tá, gente? É do Polo Norte. Então, aí nós temos pinguins. Agora, com o aquecimento global, nós vamos ver grandes preocupações. Por quê? Por causa do derretimento do gelo antártico. Vai ter outra preocupação com o meio ambiente, que é a pesca do krill. Krill, gente, é um camarão bem pequenininho, tá? Que é muito apreciado também até pelas baleias, tá? Então, é um crustáceo semelhante a um camarão. E também nós vamos ver a poluição oceânica direcionada ao Polo Sul pelas correntes marinhas. Então, essas são as 3 preocupações dos estudiosos, dos ambientalistas. O aquecimento global traz derretimento da Antártica, preocupação com a pesca do krill e a poluição que acaba indo aí para o Polo Sul. Dando continuidade, nós temos aqui um mapa. Esse mapa ele é importantíssimo porque ele vai falar sobre a ocupação humana nesse continente. Aconteceu em 1902, quando ingleses começaram a fazer expedições ao Polo Sul. Devido a isso, em 1961, entrou em vigor o Tratado da Antártida, que foi assinado inicialmente por 12 países, porque eles tinham preocupações com essa região. E a preocupação, né, o objetivo desse tratado era regulamentar as disputas pelo território antártico e, ao mesmo tempo, impedir a degradação dos recursos naturais do continente. Aí você vai falar, mas que interesse o povo tinha aí nessa região? Vários, porque poderiam, abaixo dos gelos, descobriram que tem recursos minerais, né? Então, para retirar esses recursos minerais, petróleo, ouro, né? Minérios, poderiam pessoas invadir essa região. Então, por isso que eles fizeram um acordo, que foi o Tratado da Antártida. E até 2050, ninguém pode ficar fazendo explorações nenhuma, só apenas pesquisas. Então, desde a época em que foi feito o tratado, as atividades militares, testes nucleares, depósito de resíduo radioativo foram proibidos nessa região. Não se pode nenhum país fazer isso aí. Então, a liberdade de pesquisa científica, ela é total, desde que os resultados das pesquisas deveriam ser compartilhados. Então, o autor coloca que 12 países foram responsáveis por documento, mas 33 países aderiram a esse tratado, inclusive o Brasil, aderiu em 1975. Depois de aderir em 1975, o Brasil, nessa região aqui, ó, bem pequenininha, não aqui no entorno da grande massa fria, mas nessa parte aqui numa ilha, o Brasil construiu em 1984 a estação da Antártida, considerada como a primeira nossa, né, e única. O nome dela é Comandante Ferraz. Tanto é que você vê aqui, ó, aqui o autor ampliou, porque é nesse pontinho aqui que fica a base brasileira. Então, ele ampliou para mostrar para vocês onde está Comandante Ferraz. E apesar do ponto ser tão pequenininho,
o Brasil não está sozinho, tem vários outros países aqui que têm base aí nessa região, né? Então, você vê aqui, ó, o autor colocando bases científicas, algumas dessas, porque são 29 países que têm bases científicas na Antártida. E em relação à nossa, aqui do Brasil, a Comandante Ferraz, o autor coloca que ela foi construída que, ó, desde 1984, só que em fevereiro de 2012, o autor não traz isso aí para vocês, tá, gente? Então, em fevereiro de 2012, aconteceu um incêndio nessa estação Comandante Ferraz, nessa estação brasileira. E, inclusive, morreu 2 militares que trabalhavam nessa base científica aí. Mas ela já foi reconstruída, mas muitos trabalhos de pesquisas foram destruídos. Aí você fala, mas que tipo de trabalhos? Então, aqui o autor fala para você que as pesquisas são nas áreas de oceanografia, biologia marinha, glaciologia, geologia, meteorologia e arquitetura. Então, são pesquisas que eles fazem nessa região, tá? Agora, pessoal, como na aula presencial, eu iniciei o capítulo 6, mas eu vou dar continuidade na próxima aula. O capítulo 6, ele nos traz sobre a América anglo-saxônica. Então, você vê aqui, ó, a América anglo-saxônica, ele inicia o capítulo trazendo para nós uma cidade importantíssima, não só para a parte aí da América anglo-saxônica, a América do Norte, mas para o mundo inteiro. Ele traz para vocês, né, aí, ó, a foto, eu coloquei ela maior para vocês verem. Nessa foto aí, você vê a cidade de Nova York. E ele coloca algumas curiosidades para nós. Então, ele coloca que a Nova York, ela foi fundada, não por inglês, ela foi fundada em 1624 por holandeses. E o seu nome era Nova Amsterdã. Amsterdã é uma cidade da Holanda, né? E aí ela chamava Nova Amsterdã. Só que ela foi tomada pelos ingleses da Inglaterra, tomou posse em 1664 e colocou o nome de Nova York. Hoje é o principal centro econômico e financeiro dos Estados Unidos e um dos mais importantes do mundo. Então, nós temos aí, na abertura do capítulo 6, né, ainda no módulo 3, é o último capítulo do módulo, nós temos aí, então, o autor colocando para vocês a cidade de Nova York, tá? E no início, ele vai falar dos aspectos naturais da América anglo-saxônica. Eu só vou iniciar falando aí para vocês que, por causa do enorme território da América anglo-saxônica, nós vamos ter variedade de formas de relevo, vamos ter vários tipos climáticos e vegetações também. E logo de início, nesse mapa, ele mostra altimetria e hidrografia. Altimetria são a altura, né, do relevo. Nós temos aqui as grandes montanhas, montanhas rochosas, os montes Apalache. Nós temos planalto, né, planalto aqui que o autor coloca para vocês, que é o Planalto Laurenciano. Temos planícies, que são planícies também litorânea, né, do litoral, mas planícies de rios, que nós vamos ter aqui grande quantidade de rios. O Rio Colorado é um rio importantíssimo, porque nós vamos ver que ele é o formador, né, dos Grand Canyons, que durante milhões de anos aí o Rio Colorado foi criando vales profundos, né, e é muito visitado aí o Grand Canyon. Então, na próxima aula, nós estaremos trabalhando essas atividades aqui. Façam as tarefas, leiam direitinho, tá? E, com muito cuidado, faça sempre as suas leituras. Até